Imagine um lugar onde a água e a terra dançam em harmonia há milhões de anos, onde onças pintadas nadam como sereias selvagens através de rios cristalinos, onde jacarés gigantes de 4 metros dividem o mesmo espaço pacificamente com capivaras de 60 quilos, e onde o céu se transforma em um espetáculo de cores com milhões de aves que migram dos 4 cantos da América do Sul. Este lugar existe e está aqui no Brasil. Bem-vindos ao Pantanal, o maior santuário de vida selvagem do planeta. Se você está ansioso para descobrir os segredos deste paraíso brasileiro, deixe seu like agora mesmo. Isso me motiva muito a continuar trazendo esses documentários incríveis para vocês. E não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma aventura pela vida selvagem. O Pantanal não é apenas grande, ele é literalmente gigantesco. Com 150 mil quilômetros quadrados, é maior que países inteiros como Grécia, Inglaterra ou Nepal. Para vocês terem uma ideia da imensidão, o Pantanal é 4 vezes maior que a Suíça. É como se pegássemos todo o estado do Rio de Janeiro e multiplicássemos por 3. Mas o que torna este lugar verdadeiramente especial não é apenas seu tamanho colossal. É o que acontece aqui durante o passar das estações, uma transformação tão dramática que parece mágica. Durante 6 meses do ano, as chuvas transformam 80% do Pantanal em um mar interior. Rios transbordam, planícies viram lagos e o que antes era terra firme se torna o maior aquário natural do mundo. Durante os outros 6 meses, as águas recuam lentamente, revelando um cenário que lembra as savanas africanas, campos dourados que se estendem até o horizonte, pontilhados por capões de mata e lagoas cristalinas, onde a vida selvagem se concentra em uma densidade impressionante. Esta dança milenar entre água e terra criou algo único na face da Terra. O Pantanal é o maior sistema de terras úmidas tropicais do mundo, um mosaico de ecossistemas que funciona como uma esponja gigante, absorvendo as águas das chuvas e liberando-as gradualmente, regulando o clima de toda a América do Sul. É aqui, neste laboratório natural, que a evolução criou algumas das mais impressionantes adaptações do reino animal. E quem reina absoluta neste reino aquático? A onça pintada, o maior felino das Américas e o 3º maior do mundo. O Pantanal abriga a maior população de onças pintadas do planeta. Mais de 10 mil indivíduos vivem nestas terras úmidas. Mas aqui, elas desenvolveram algo completamente único entre os grandes felinos. Viraram nadadoras espertas, quase anfíbias em seu comportamento. Enquanto onças de outras regiões evitam água e preferem caçar em terra firme, as pantaneiras mergulham atrás de peixes como se fossem lontras gigantes. Elas atravessam rios de 100 metros de largura com a mesma facilidade que caminham pela mata. Nadam contra correntezas, mergulham em busca de peixes e até caçam jacarés. Sim, vocês ouviram certo. Uma onça pintada de 100 quilos enfrentando um jacaré do Pantanal de 3 metros e 300 quilos. No Pantanal, isso não é exceção, é apenas terça-feira. Essas onças pantaneiras desenvolveram músculos mais desenvolvidos nas pernas traseiras, garras mais afiadas para se agarrar em superfícies escorregadias e uma tolerância à água que beiraria o impossível para seus primos de outras regiões. Durante a época das cheias, elas sobem nas árvores e podem passar semanas se movimentando apenas pelos galhos, saltando de copa em copa como felinos arbóreos. É uma adaptação evolutiva fascinante que transformou o maior predador terrestre das Américas em um caçador semiaquático. Mas observar uma onça caçar no Pantanal é testemunhar milhões de anos de evolução em ação. Elas se aproximam silenciosamente da margem do rio, onde jacarés tomam sol despreocupados.
Com um salto preciso, a onça agarra o jacaré pela nuca, aplicando uma mordida que é a mais poderosa entre todos os felinos. 1.500 psi de pressão, capaz de perfurar o crânio de um búfalo. O jacaré, por mais que seja um predador temível, simplesmente não tem chance contra essa força da natureza. E aí, qual predador vocês acham mais impressionante? A onça pintada nadadora ou o jacaré gigante? Deixem sua opinião nos comentários. Adoro saber o que vocês pensam sobre esses incríveis predadores. E as presas das onças pantaneiras são igualmente impressionantes. O jacaré do Pantanal é o maior crocodiliano das Américas, podendo ultrapassar os 4 metros de comprimento e pesar mais de 400 quilos. Estes gigantes pré-históricos são verdadeiros fósseis vivos, praticamente inalterados há 200 milhões de anos. Durante a seca, quando as águas se concentram em rios e lagoas, é possível encontrar centenas deles amontoados em uma única poça d'água, criando um espetáculo que lembra os tempos dos dinossauros. Os jacarés do Pantanal são engenheiros aquáticos natos. Durante a seca, eles escavam suas próprias piscinas, chamadas de baías, que se tornam oásis vitais para centenas de outras espécies. Peixes, aves, capivaras, antas, todos dependem dessas piscinas naturais para sobreviver aos meses secos. É uma relação ecológica complexa, onde o predador supremo dos rios se torna inadvertidamente o jardineiro do Pantanal. E falando em capivaras, aqui vivem as maiores roedoras do mundo. No Pantanal, grupos de até 30 capivaras podem ser vistos pastando tranquilamente nas margens dos rios, às vezes a poucos metros de jacarés gigantes. Esta convivência pacífica pode parecer surreal, mas faz sentido ecológico perfeito. As capivaras são herbívoras e não competem por comida com os jacarés. Os jacarés, por sua vez, preferem peixes e raramente atacam capivaras adultas saudáveis, especialmente quando há presas mais fáceis disponíveis. As capivaras pantaneiras desenvolveram comportamentos sociais únicos. Elas formam grupos familiares estáveis, liderados por um macho dominante, que marca território com secreções de glândulas especiais. Durante a época reprodutiva, os machos emitem vocalizações que podem ser ouvidas a quilômetros de distância. Um som grave e gutural que ecoa pelas planícies alagadas como um canto ancestral. Mas se as capivaras impressionam pelo tamanho entre os roedores, a anta é simplesmente colossal entre os mamíferos brasileiros. Pesando até 300 quilos, a anta é o maior mamífero terrestre do Brasil e uma das criaturas mais antigas das Américas. Seu formato pode parecer estranho, um cruzamento entre um porco gigante e um rinoceronte sem chifre, mas cada aspecto de sua anatomia é perfeitamente adaptado à vida no Pantanal. A tromba flexível da anta funciona como um snorkel natural, permitindo que ela caminhe submersa pelos rios durante as cheias, com apenas a ponta do nariz fora d'água. Suas patas largas e espalmadas funcionam como raquetes de neve, impedindo que ela afunde na lama mole das várzeas. E sua dieta herbívora a torna uma verdadeira engenheira da floresta. As sementes que ela dispersa em suas fezes germinam em novos bosques quilômetros longe da planta-mãe. As antas são criaturas noturnamente ativas e extremamente tímidas. Ver uma anta no Pantanal é um privilégio raro, mesmo para pesquisadores que passam anos estudando a região. Elas preferem se mover durante a madrugada, seguindo trilhas ancestrais que conectam diferentes habitats. Suas pegadas, com formato de coração, podem ser encontradas nas margens lamacentas dos rios, únicos sinais da passagem destes gigantes gentis. Mas se você acha que conheceu todos os gigantes terrestres do Pantanal, olhe para cima. Reinando nos céus, encontramos o tuiuiu, a maior ave voadora do continente americano.
com quase 2 metros de altura e envergadura que pode ultrapassar os 3 metros, o tuiuiu é uma visão majestosa. Seu pescoço nu e vermelho, sua plumagem branca e preta e seu porte imperial fazem dele o símbolo do Pantanal. Os tuiuius constroem ninhos gigantescos que podem pesar mais de 100 quilos e ser usados por gerações da mesma família. Estes ninhos, construídos no topo de árvores mortas ou palmas, são marcos na paisagem pantaneira. Durante a época reprodutiva, casais de tuiuius executam danças elaboradas, batendo os bicos em um ritual que ecoa como castanholas pelos campos alagados. Mas o tuiuiu é apenas uma das mais de 650 espécies de aves que fazem do Pantanal seu lar. Para colocar este número em perspectiva, em apenas 1 quilômetro quadrado do Pantanal, existem mais espécies de aves do que em todo o continente europeu. É como se a natureza tivesse decidido concentrar toda a sua criatividade ornitológica em um único lugar. Durante a estação reprodutiva, que coincide com a seca quando os peixes ficam concentrados em lagoas menores, o Pantanal se transforma no maior berçário de aves das Américas. Milhões de aves aquáticas, garças, biguás, colhereiros, ibis, se reproduzem simultaneamente, criando colônias que podem ser vistas do espaço. O som é ensurdecedor, um coro que pode ser ouvido a quilômetros de distância. As araras azuis, que quase foram extintas na década de 1980, hoje voltam a colorir os céus pantaneiros em bandos de centenas de indivíduos. Seus gritos estridentes ecoam pelos campos como celebrações da própria natureza. Estas aves majestosas, com 1 metro de comprimento e envergadura de quase 2 metros, construem ninhos em ocos de manduvis centenários, criando uma relação simbiótica entre ave e árvore que dura décadas. Os tucanos, com seus bicos desproporcionalmente grandes, são os palhaços coloridos desta sinfonia. Apesar do bico imenso parecer pesado e desajeitado, ele é na verdade uma estrutura oca e leve, funcionando como um radiador natural que ajuda a regular a temperatura corporal. Durante as manhãs pantaneiras, os gritos dos tucanos se misturam ao coro matinal de bentevis, sabiás e dezenas de outras espécies, criando uma trilha sonora única no planeta. As garças são talvez os pescadores mais elegantes do Pantanal. Com pescoços serpentinos e movimentos de precisão milimétrica, elas ficam imóveis por longos minutos antes de desferir um golpe certeiro que raramente falha. A garça branca grande, com sua plumagem imaculada e porte aristocrático, se tornou símbolo da elegância selvagem pantaneira. Mas se as aves diurnas são impressionantes, a vida noturna do Pantanal revela um mundo completamente diferente. Quando o sol se põe sobre as planícies douradas, uma nova orquestra assume o protagonismo. Sapos-boi, com vocalizações que fazem a terra tremer, corujas buraqueiras que caçam no chão como pequenos fantasmas, e milhares de morcegos que emergem de suas cavernas, transformando o céu noturno em um balé aéreo. Os números do Pantanal são simplesmente de outro mundo. Estima-se que existam 10 milhões de jacarés nadando pelos rios e lagoas da região. Para colocarem isso em perspectiva, é como se cada pessoa que vive na cidade de São Paulo tivesse seu próprio jacaré pessoal. Mais de 10 mil onças pintadas circulam pelas matas ciliares e campos abertos, a maior concentração destes felinos no planeta. Pessoal, esses números são impressionantes, não acham? Se vocês estão gostando dessas curiosidades incríveis do Pantanal, que tal dar uma força e compartilhar este vídeo com aquele amigo que ama a natureza? Isso me ajuda muito a continuar produzindo esse conteúdo. São 400 espécies de peixes diferentes, mais do que em toda a Europa. O dourado, rei dos rios pantaneiros, pode ultrapassar 1 metro de comprimento e 20 quilos,
proporcionando uma das pescas esportivas mais emocionantes do mundo. O pacu, com seus dentes quase humanos adaptados para quebrar sementes, pode crescer até pesar 30 quilos. E o surubim, um bagre gigante que pode viver mais de 20 anos, navega pelos rios como um submarino prateado. Durante a piracema, a época reprodutiva dos peixes, que coincide com o início das chuvas, milhões de peixes sobem os rios em cardumes tão densos que a água literalmente ferve com seus movimentos. É um espetáculo que atrai não apenas pescadores do mundo inteiro, mas também predadores de toda a cadeia alimentar pantaneira. Mas toda esta abundância de vida tem um maestro invisível: o pulso das águas. Durante 6 meses, de novembro a abril, as chuvas torrenciais transformam completamente a paisagem. Rios que na seca eram pequenos riachos se tornam caudalosos como o Amazonas. Planícies que pareciam campos de futebol viram lagos de dezenas de quilômetros de extensão. Esta inundação sazonal força uma migração em massa. Animais terrestres se refugiam em cordilheiras, pequenas elevações que formam ilhas temporárias em meio ao mar pantaneiro. Onças, veados, queixadas, antas, todos se concentram nestes refúgios, criando uma densidade populacional que em qualquer outro lugar resultaria em competição feroz. Mas no Pantanal, esta convivência forçada funciona como um sistema perfeitamente equilibrado. Os peixes, por sua vez, se espalham por toda a planície alagada, reproduzindo-se em campos que meses antes eram pastagens. Filhotes de peixes crescem entre as raízes das gramíneas submersas, protegidos dos grandes predadores pelos labirintos vegetais. É como se todo o Pantanal se transformasse em um imenso berçário aquático. Quando as águas começam a baixar, geralmente em maio, inicia-se um dos processos ecológicos mais dramáticos do planeta. Milhões de peixes ficam presos em lagoas cada vez menores, criando uma concentração que atrai predadores de todos os tipos e tamanhos. Jacarés que passaram meses nadando em águas profundas, agora se encontram em piscinas rasas, repletas de comida. Onças que evitavam áreas alagadas voltam a patrulhar as margens. Aves pescadoras migram aos milhões para aproveitar esta fartura temporária. Este ciclo anual é tão previsível que calendários indígenas de etnias, como os bororos, baseavam todo o seu sistema de tempo nesta dança das águas. Eles sabiam exatamente quando plantar, quando pescar, quando caçar, quando se mover, tudo baseado nos sinais sutis que a natureza pantaneira oferece. A vegetação do Pantanal é um mosaico complexo que reflete esta dualidade entre água e terra. Nas áreas que permanecem secas durante todo o ano, encontramos cerrado típico com árvores retorcidas e gramíneas douradas. Nas margens dos rios, florestas galeria criam corredores verdes que conectam diferentes habitats. Nas áreas que alagam anualmente, gramíneas aquáticas formam pradarias submersas que parecem jardins subaquáticos. As plantas pantaneiras desenvolveram adaptações fascinantes. O carandá, uma palmeira símbolo da região, pode sobreviver meses com suas raízes completamente submersas. Suas folhas se transformam em verdadeiras velas que capturam os ventos e ajudam a oxigenar as águas ao redor. O manduvi, árvore sagrada para as araras azuis, floresce na seca e frutifica no início das chuvas, sincronizando perfeitamente seu ciclo reprodutivo com as necessidades das aves. Ipês amarelos e roxos explodem em flores durante a seca, transformando a paisagem dourada em jardins coloridos que podem ser vistos do espaço. Esta floração massiva não é apenas estética. Ela fornece néctar vital para milhares de espécies de abelhas, borboletas e beija-flores durante a época mais seca do ano. O Pantanal também abriga uma das maiores diversidades de borboletas do mundo. A borboleta azul, endêmica da região,
possui uma cor tão intensa que parece um fragmento do céu que decidiu ganhar asas. Borboletas morfo, com envergadura de 20 centímetros, criam flashes azul metálicos quando voam entre as árvores. E durante a época reprodutiva, nuvens de borboletas amarelas migram pelo Pantanal em fenômenos que lembram tempestades de pétalas voadoras. Mas nem tudo no Pantanal é gigante ou colorido. Algumas das criaturas mais importantes são quase invisíveis. Milhões de cupins constroem cidades subterrâneas que funcionam como sistemas de ventilação natural do solo pantaneiro. Suas colônias arejam a terra, permitem a penetração da água das chuvas e criam micro-habitats para centenas de outras espécies. Formigas cortadeiras trabalham incansavelmente, criando trilhas que podem se estender por quilômetros. Elas não comem as folhas que cortam. Na verdade, elas cultivam fungos em jardins subterrâneos, em uma das formas mais antigas de agricultura do planeta. Estas formigas agricultoras são essenciais para a decomposição da matéria orgânica e reciclagem de nutrientes no ecossistema pantaneiro. O Pantanal também é lar de criaturas pré-históricas que sobreviveram a múltiplas extinções em massa. O tatu gigante, que pode crescer até 1,5 metro de comprimento, é um engenheiro natural que escava buracos monumentais em busca de cupins e larvas. Suas tocas abandonadas se tornam refúgios para dezenas de outras espécies, desde cobras até pequenos mamíferos. A sucuri, maior serpente das Américas, pode ultrapassar 8 metros de comprimento e pesar mais de 100 quilos. Durante a seca, elas se concentram nos rios permanentes, onde caçam peixes, aves e até capivaras. Ver uma sucuri nadando é testemunhar um dragão aquático em seu elemento natural. Movimento fluido, silencioso e hipnoticamente belo. Mas talvez as criaturas mais carismáticas do Pantanal sejam os queixadas, porcos do mato que viajam em bandos de até 200 indivíduos. Quando um bando de queixadas atravessa o Pantanal, o som pode ser ouvido a quilômetros de distância. Eles funcionam como jardineiros naturais, dispersando sementes, aerando o solo com suas patas e criando clareiras que beneficiam outras espécies. A diversidade do Pantanal não para nos vertebrados. São mais de 3.500 espécies de plantas catalogadas, muitas delas endêmicas e encontradas apenas neste ecossistema. Orquídeas raras florescem em troncos de árvores milenárias. Bromélias gigantes acumulam água em suas folhas, criando microaquários suspensos que abrigam rãs, insetos e até pequenos peixes. Aproveitando que estamos na metade do vídeo, me conta uma coisa. Vocês já conheciam essa incrível diversidade do Pantanal? E mais importante, qual animal ou planta do Pantanal vocês mais gostariam de ver ao vivo? Deixem nos comentários, adoro interagir com vocês. Durante a estação seca, quando as águas recuam e revelam praias temporárias ao longo dos rios, um espetáculo único se desenrola. Quelônios, tartarugas e tracajás emergem aos milhares para desovar nas areias recém-expostas. Praias que ficaram submersas por meses se transformam em berçários de répteis, com milhares de ninhos enterrados na areia quente. O tracajá, menor quelônio do Pantanal, pode formar agregações de milhares de indivíduos durante a época reprodutiva. Ver essas pequenas tartarugas emergindo simultaneamente da água para desovar é como testemunhar um ritual ancestral que se repete há milhões de anos. Mas toda esta abundância de vida não surgiu por acaso. O Pantanal é resultado de processos geológicos que levaram milhões de anos para se formar. Durante o período Cretáceo, há 100 milhões de anos, esta região era um mar interior. Quando as águas recuaram, deixaram para trás uma bacia sedimentar perfeitamente plana, com declividade tão suave que a água leva meses para escoar. Esta geografia única, combinada com a posição estratégica no centro da América do Sul,
fez do Pantanal um ponto de encontro de diferentes biomas. Elementos da Amazônia se misturam com espécies do Cerrado, da Mata Atlântica e até do Chaco paraguaio. É como se a natureza tivesse criado um laboratório evolutivo, onde diferentes experimentos biológicos pudessem acontecer simultaneamente. A influência do Pantanal no clima regional é imensa. Durante a estação seca, quando milhões de hectares de vegetação liberam vapor d'água através da transpiração, ele funciona como um ar condicionado natural que ameniza as temperaturas de toda a região central da América do Sul. Durante as chuvas, ele absorve trilhões de litros de água, prevenindo enchentes devastadoras rio abaixo. Mas este paraíso natural enfrenta ameaças crescentes. Mudanças climáticas estão alterando os padrões de chuva que regulam todo o sistema pantaneiro. Períodos de seca se tornam mais longos e intensos, enquanto as chuvas se concentram em eventos extremos que causam enchentes devastadoras. A pressão agrícola no entorno do Pantanal é intensa. Plantações de soja e pastagens se aproximam cada vez mais das bordas do bioma, alterando o regime hídrico e introduzindo agrotóxicos nos sistemas aquáticos. Rios que antes corriam cristalinos agora carregam sedimentos que turva suas águas e afeta toda a cadeia alimentar. Em 2020, incêndios devastaram mais de 30% do Pantanal, a maior catástrofe ambiental já registrada no bioma. Imagens de onças com patas queimadas, aves desorientadas pela fumaça e milhares de animais mortos chocaram o mundo e evidenciaram a fragilidade deste ecossistema aparentemente robusto. Esse momento foi realmente triste para todos nós que amamos a natureza. Mas agora quero saber de vocês. O que cada um de nós pode fazer para ajudar na conservação do Pantanal? Comentem suas ideias. Vamos criar uma corrente positiva de conscientização. Mas há esperança. Programas de conservação envolvendo fazendeiros, pesquisadores e comunidades locais estão mostrando que é possível conciliar produção econômica com preservação ambiental. O turismo sustentável se tornou uma fonte importante de renda para comunidades pantaneiras, criando incentivos econômicos diretos para a conservação. Projetos de monitoramento por satélite permitem acompanhar em tempo real a saúde do bioma. Coleiras com GPS em onças fornecem dados cruciais sobre seus territórios e comportamentos. Programas de reprodução em cativeiro ajudam a manter populações geneticamente viáveis de espécies ameaçadas, como a arara azul. A educação ambiental também joga um papel fundamental. Crianças pantaneiras que crescem conhecendo e valorizando sua fauna nativa se tornam os melhores guardiões deste patrimônio natural. Escolas flutuantes levam educação para comunidades ribeirinhas durante as cheias, criando uma geração consciente da importância da conservação. Pesquisas científicas no Pantanal revelam constantemente novas descobertas. Recentemente, cientistas descobriram que onças pintadas podem viver até 23 anos na natureza, muito mais do que se pensava anteriormente. Estudos sobre comunicação de capivaras revelaram que elas possuem um vocabulário complexo com mais de 30 vocalizações diferentes. Pesquisas sobre a migração de aves mostraram que o Pantanal funciona como uma estação de reabastecimento vital para espécies que viajam da Argentina ao Canadá. A tecnologia está revolucionando nossa compreensão do Pantanal. Drones equipados com câmeras térmicas permitem estudar comportamentos noturnos sem perturbar os animais. Sensores subaquáticos monitoram constantemente a qualidade da água e os movimentos dos peixes. Aplicativos de celular permitem que turistas e moradores locais contribuam para bancos de dados científicos simplesmente fotografando a vida selvagem que encontram.
O futuro do Pantanal depende de um delicado equilíbrio entre conservação e desenvolvimento. Projetos de energia solar em fazendas pantaneiras podem reduzir a pegada de carbono da região. Sistemas de aquacultura sustentável podem fornecer proteína sem impactar os estoques pesqueiros naturais. Corredores ecológicos podem conectar áreas preservadas, permitindo o fluxo genético entre populações isoladas. A beleza do Pantanal transcende números e estatísticas. É um lugar onde você pode sentar numa varanda durante o entardecer e assistir ao maior espetáculo da Terra se desenrolar diante dos seus olhos. Onde o rugido de uma onça na madrugada faz seu coração disparar de emoção primitiva. Onde o voo sincronizado de milhares de aves cria balés aéreos que nenhum coreógrafo humano poderia imaginar. É um lugar onde o tempo adquire um ritmo diferente, ditado não por relógios humanos, mas pelos ciclos milenares da natureza. Onde você aprende que somos apenas visitantes temporários em um planeta que abriga formas de vida inimaginavelmente diversas e complexas. O Pantanal nos ensina humildade. Diante de sua imensidão e complexidade, percebemos nossa pequenez no grande esquema da vida. Mas também nos ensina esperança. Esperança de que ainda existem lugares no mundo onde a natureza reina suprema, onde a vida selvagem encontra espaço para expressar toda a sua magnificência. Gente, antes de chegarmos ao final desta jornada incrível, me ajudem a espalhar essa mensagem de conservação. Se este vídeo tocou vocês da mesma forma que me toca, deixem seu like, compartilhem com os amigos e, se ainda não fizeram, se inscrevam no canal. Vocês são fundamentais para que eu possa continuar trazendo essas histórias da vida selvagem. Quando você vê uma onça nadando ao pôr do sol, com as águas douradas refletindo sua forma poderosa, quando escuta o coro noturno de milhões de criaturas celebrando simplesmente o fato de existirem, quando testemunha a dança eternal entre água e terra que define este lugar mágico, você entende por que o Pantanal é muito mais do que apenas o maior santuário de vida selvagem do mundo. O Pantanal é uma prova viva de que quando a natureza tem espaço para respirar, ela cria magia. Uma prova de que a vida, dada a oportunidade, explode em formas e cores e sons que superam qualquer ficção científica. É um lembrete de que ainda somos capazes de preservar e proteger os tesouros naturais do nosso planeta. Aqui, onde onças nadam como sereias e jacarés convivem com capivaras, onde o céu se torna tela para os mais espetaculares pores do sol da Terra, onde milhões de aves transformam o horizonte em caleidoscópios vivos, aprendemos a mais importante de todas as lições, que somos parte de algo infinitamente maior e mais belo do que nós mesmos. E que nossa responsabilidade não é dominar esta natureza, mas protegê-la para que as futuras gerações também possam se maravilhar com sua magnificência. O Pantanal não é apenas um lugar no mapa, é um estado de espírito, um chamado para reconectarmos com nossa essência mais selvagem e primitiva. É onde ainda podemos ouvir o coração selvagem do planeta batendo forte e livre. E enquanto existir o Pantanal, existirá esperança de que a magia da vida selvagem continuará encantando e inspirando a humanidade por muitas gerações vindouras. E vocês, queridos amigos do canal, o que acharam desta viagem ao Pantanal? Qual momento mais os emocionou? E não esqueçam, no próximo vídeo vamos explorar os segredos da Amazônia. Para não perder, ativem o sininho das notificações. Deixem também suas sugestões de qual bioma ou animal vocês gostariam de ver no canal. Leio todos os comentários e muitas das minhas ideias vêm de vocês. Um grande abraço, obrigado por ficarem comigo nesses 30 minutos explorando o maior santuário de vida selvagem do mundo e até a próxima aventura selvagem.